Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Vamos cantar para Jesus. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei e não te procurei quando eu mais precisava. Canta aí assim, ó. Mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Tô aqui, Jesus. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Levante os seus braços, vai. Recebe minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. O mais forte que você puder, recebe. Recebe minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Lá do começo, vai. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Ó, eu me afastei. Eu me afastei. Não te procurei? E não te procurei quando eu mais precisava. Quando eu mais precisava. Levante os braços assim, ó. Mas eu voltei, ó. Mas eu voltei, pois eu sei. Pois eu sei, aqui é o meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Canta pro seu Deus, vai. Recebe minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Com os braços lá no céu, canta pra Jesus, vai. Recebe minha adoração e o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Bem lindo, recebe. Recebe minha adoração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Vai levantando os braços para os céus.
E vai dizendo a Jesus a sua gratidão. Fala para Ele: obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar nesta noite, porque o louvor te convém. O Senhor faz maravilhas na nossa vida. O Senhor realizou tantos milagres em tantos cercos de Jericó, e nesse também. E nós estamos aqui com uma igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor, o seu povo, filhos e filhas, para dizer obrigado, Jesus. Vai agradecendo a Deus, agradece Ele. Ele merece o seu louvor. Obrigado, Jesus, por cada vida tocada, por cada cura, por cada milagre, por cada vida que foi alcançada, aqui ou em lugares muito longe. Senhor, obrigado por cada milagre alcançado, por cada mãe, por cada pai, cada filho, cada jovem, cada mulher que concebeu a graça da gravidez, cada pai que neste momento reza pelo seu filho, sua família está recebendo um milagre, pelos casais, as famílias restauradas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recebe nossa adoração, recebe o nosso coração. É o mais precioso, é o mais valioso que a gente pode te dar, Senhor. Com os braços erguidos no céu, vamos cantar em gratidão ao nosso Deus, de todo o coração, porque aqui é o meu lugar. Recebe minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Deixa eu ouvir esse povo lindo, vai. Recebe minha, que lindo, meu coração. Recebe o meu, é o meu sagrado, é o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Sabe de uma coisa? Olha aqui para mim agora, olha aqui pro Rodrigão. Eu sei que quando a gente começa uma campanha de oração, quando a gente começa um cerco de Jericó, a gente vai colocando assim a nossa esperança para que de fato as muralhas caiam, para que nossa graça seja alcançada, nossa oração seja atendida. E eu sei que você veio aqui com muita esperança. No decorrer da semana, Deus foi nos ajuntando outros, e talvez hoje seja o primeiro dia do cerco que você vem. Seja bem-vindo, viu? Que bom que você veio. E a graça não vai passar, você vai abraçar ela, você vai pegar ela. E eu sei que hoje é um dia especial, porque é o penúltimo dia, e amanhã, no último dia, nós vamos ver as muralhas caírem. Então nós temos que ter muita fé, e não duvidar, e acreditar de fato que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Deus é poderoso para realizar aquilo que para nós é impossível, mas para Ele não. À tarde aqui estava com os jovens e dizia para eles: entregue o coração de vocês ao Senhor, não tenha medo, porque Deus é capaz de realizar aquilo que somos capazes de sonhar. Deus é capaz de realizar aquilo que eu e você somos capazes de pedir. O sonho pertence a nós, o desejo, a oração, mas o realizar é de Deus. É Ele que realiza. O dar é de Deus. Assim como Ele falou para Moisés no capítulo 1, versículo 8 do livro de Deuteronômio: eu vos dou a terra que eu prometi, ide possuir. E por isso nós estamos aqui hoje para tomar posse da bênção de Deus. Então nós vamos cantar isso mais uma vez agora, e entregar nosso coração a Jesus, e ter a certeza de que as bênçãos do Senhor quer se derramar nesse lugar. Levante os seus braços então e cantemos juntos. Recebe, Senhor. Recebe minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Canta comigo assim agora, ó. Recebe o meu coração. De novo.
recebe o meu coração. É o meu sagrado, é o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Vamos aplaudir o nosso Deus. No Senhor está a nossa esperança, né? No Senhor a nossa vida, no Senhor a nossa fé. Nós cremos que Ele há de realizar a sua vontade, a sua palavra. Cremos na graça do milagre, cremos na presença de Deus e sabemos que Ele vai ouvir a nossa oração. Entregamos a Ele a nossa vida e colocamos diante dEle a nossa alma. Vamos pedir ao Espírito Santo que nesse momento sopre em nosso coração, que Ele sopre em nós. Vamos dizer a Deus que nossa alma tem sede do seu amor, nossa alma tem sede de Ti, Senhor, e nós pedimos que a força do Seu Espírito Santo seja soprada, seja derramada sobre nós. Vamos cantar juntos. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus, minha alma suspira por Ti. Levante os braços assim, ó. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Seus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Seu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Seus filhos, ó Pai, estamos reunidos em Seu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Seu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Seu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Sopra em nós, 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 sopra em nós. Levante os seus braços e canta. Sopra, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, Fortalece o que é fraco com Seu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem.
Jesus, e aqui vem Espírito Santo, vem, sopra em nós, sopra em nós. Coloque a mão assim na sua cabeça. Sopra em nós, 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 sopra em nós. Quirianda la bala la varianda la shirianda la bala la varianda la bala la varianda la bala la varianda la bala la varianda la bala la bala varianda la bala la varianda la bala la varianda la bala la varianda shirianda la bala la varianda la bashirianda la bala la varianda la bala la varianda la bala la varianda la bashirianda la bala la varianda la bala la varianda. Sopra em nós, sopra. Agora no seu coração, põe a mão no seu coração, deixa o Espírito soprar, deixa o Espírito curar, deixa o Espírito tocar em você, deixa o Espírito Santo encher seu coração. Permita que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida e te alivie, te cure, te console. Permita que o Espírito Santo faça nova todas as coisas em você. Sopra em nós, 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 sopra em nós. Vai se sentando e vai cantando. Sopra, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Na minha casa também, Espírito Santo, sopra, sopra em nós, sopra em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Está muito médio o microfone. Deixa um pouco mais de brilho. Vamos lá, quem tem a Bíblia, abra aí o Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos. O evangelista Marcos hoje quer nos trazer uma boa notícia. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. O vento está levando tudo aqui. Isso. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. É uma passagem muito conhecida de nós todos, mas eu quero trazer algo da parte de Deus para vocês nesta palavra. É a cura de uma pessoa muito conhecida, Bartimeu, o cego mendigo. Mas nós vamos deter nosso olhar num dos versículos aqui muito importante. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi,
tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando ele fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse: então vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Uma das coisas que mais me chama a atenção aqui, nesta palavra, neste texto, neste episódio, é a palavra restituição. Fala comigo, restituição. Sim. Por que restituição? Porque este homem não perdeu só a visão, ele perdeu tantas outras coisas. Ele perdeu algumas coisas importantes. E esse encontro com Jesus foi um encontro restituidor. A palavra que, eu sei que você já ouviu essa palavra outras vezes, já leu, eu mesmo já preguei aqui quantas vezes essa palavra. Mas o mais importante é a gente saber de que de fato Jesus é o restituidor. A cura não é uma cura só por cura, não é simplesmente tirar uma coisa de um lugar e pôr outra, é uma restituição muito maior. Aquele homem, ele tinha perdido muitas coisas da sua vida. Veja, até a sua família. A família foi uma das coisas que ele perdeu, porque ele já não morava na sua casa. Diz a Bíblia que ele era o mendigo. Aliás, deixa eu me corrigir, diz a Bíblia que ele estava mendigando. E mendigando ele estava, porque exatamente existia uma mentalidade na cabeça dele que levava ele a esse estado. Ele estava mendigando exatamente por causa da forma dele pensar. E isso é muito importante no cerco de Jericó, a gente ouvir uma pregação e entender que uma das muralhas que precisam cair da nossa vida está no nosso jeito de pensar. Presta atenção no que a palavra nos traz hoje. Há um jeito de pensar, há uma forma de raciocinar, há uma estrutura de pensamento que está nos levando a perder aquilo que Deus já nos deu. Se nós não mudarmos o nosso pensamento, não vamos mudar a nossa ação. Por isso que a igreja, ela chama de conversão, a palavra metanoia, a mudança de mentalidade, que é o que significa o grego metanoia. A palavra metanoia significa mudar a mentalidade. E eu vou ser bem sincero para você, não se engane mais e não deixe ninguém te enganar. Só uma pessoa só pode mudar a ação dela quando ela mudar o pensamento dela. Eu sempre digo isso na comunidade, quando uma pessoa fala assim: eu não vou fazer mais isso. Por que você não vai fazer mais isso? Ah, porque agora eu vi que está errado. Não, você vai fazer de novo. Ah, eu não vou fazer mais isso. Por que você não vai fazer mais isso? Não, é porque eu vi que aconteceu uma desgraça comigo. Ninguém muda por causa de desgraça, ninguém muda por causa de castigo. Você só vai mudar uma ação quando você mudar o pensamento. É assim que muda. Ah, eu não vou jogar mais lixo aqui. Por que você não vai jogar? Não, porque eu tomei uma multa. Vai jogar sim. Vai jogar e vai pagar multa, e vai jogar de novo, vai pagar outra vez. Uma pessoa só muda quando ela muda de mentalidade. Quando as pessoas mudam o jeito de pensar, elas mudam o jeito de agir. Porque na raiz de toda ação está o pensamento. Primeiro você pensa, desenvolve um sentimento, que desenvolve um desejo, que desenvolve a ação. Isso tudo muito rápido, isso é uma psicomecânica. Então você vai vivendo a sua vida assim. Quando você muda o seu jeito de pensar, aí você muda essas suas ações. Bartimeu era um cara que tinha uma base de pensamento, uma estrutura. É assim, ó: eu sou judeu, eu espero Jesus, o Messias vir, o da tribo de Davi. Eu espero aquele que vem da raiz de Jessé, de Isaí, o Messias que vai mudar o mundo. E ele está lá vivendo a sua vida. A mentalidade de um hebreu tem na bênção duas coisas: posteridade, descendência, né?
e posse, terra. Para o judeu, bênção é posse, propriedade e descendência, filhos. Porque exatamente Abraão, o pai deles, não tinha nem terra e nem filhos, nem descendência. E quando Deus fez aliança com Abraão, prometeu o que para Abraão? Eu vou te dar filhos e vou te dar terra. Então, para os judeus, bênção está representada em duas coisas: filho e posse. É assim que eles pensam. Foi criada esta mentalidade, e uma mentalidade religiosa. Quer dizer, qualquer outra coisa que não seja posse, que não seja bênção, que não seja descendência, é maldição. Por isso você começa a entender que uma doença, por exemplo, era visto para eles como uma maldição. Agora você passa a entender que eles não conseguem enxergar que Deus está ali naquele momento de dor, de dificuldade. É a mesma coisa para nós católicos. Vocês me desculpem a sinceridade, eu estou falando munido de muito amor, mas a morte para nós é visto como uma desgraça, um desenlace. E passa ano, entra ano, sai ano, e a gente continua ainda sentindo muito quando uma pessoa que estava doente, velha, morre, e a gente se explode, quase morre junto. E a gente não consegue entender que a morte não é mais nossa inimiga. Agora Jesus transformou a morte numa passagem. É por causa do pensamento. A gente vê a morte de uma forma muito ruim. A gente vê a morte numa face muito distorcida. Então a gente precisa mudar o pensamento em relação à morte. Quando mudar o pensamento, vai mudar o sentimento, porque o que desenvolve o sentimento é o pensamento. O pensamento o sentimento, ele é fruto do pensamento. Então você pensa que a morte acabou, a morte é o fim. Ai meu Deus, morreu. Nossa, não, a morte, ninguém está falando para você desejar a morte, nem querê-la. Só estou falando para você não pensar errado em relação à morte. Então há uma coisa que nós precisamos aprender: aqueles que cometeram suicídio e morreram, o que aconteceu com eles? Eles não chegaram do céu da maneira certa de se chegar, a maneira mais viável, como o filho pródigo também não chegou. Como o filho pródigo chega na casa do pai? Rasgado, sujo, faminto e machucado. Sim ou não? Não era a melhor forma de voltar para a casa do pai, porque o pai lhe deu uma herança. Sim ou não? Essa herança poderia estar com ele, e ele poderia ter feito mais. Ele poderia dizer: pai, o Senhor me deu 10, olha aqui, ó, eu fiz 20 durante a minha vida. Mas infelizmente aconteceu dele ter chegado daquele jeito. Ele gastou tudo, ele foi enganado, iludido, ele ficou doente, e ele chegou rasgado, ele chegou ferido, faminto, muito machucado. Quando ele chega, o pai o avista. É o que diz a Bíblia, não é o que diz o Rodrigo. Quando ele chega, o pai o avista: meu filho. E o pai vai ao seu encontro, e sem perguntar nada, e sem dizer nada, e sem nenhum julgamento, pula no pescoço dele, e beija e abraça. E aí põe ele para dentro e dá um anel no dedo, sandália, roupa nova, um novilho gordo e uma festa. O que aconteceu com aqueles que morreram? O que aconteceu com aqueles que partiram desta vida? Eles foram acolhidos pelo Pai. Mesmo aqueles que não chegaram da forma mais ideal, né? Porque de fato, ninguém precisa se matar, ninguém precisa morrer. Você pode lutar. Deus abençoe você. Se você está com essa ideia hoje, se você veio com esse pensamento, se você insiste em todos os dias pensar em não existir mais, se você insiste em pensar que morrer é a melhor forma de você resolver seu problema, porque quem se mata não quer morrer. Na verdade, quem se mata quer ficar livre da dor que ele está sentindo e do problema que ele não vê saída. Então quem se suicida não se mata, ele acha que é daquela forma que ele se livra dos seus problemas. E quando ele chega lá no céu, chega rasgado, sim, chega ferido, chega machucado, com fome, mas o Pai o abraça. Amém? Você tem que pensar isso.
Se você não pensa assim, aí você fala, mas com que autoridade eu posso pensar assim? A autoridade da igreja é a autoridade do evangelho. Ah, mas a minha avó, sinto muito a tua avó. Sinto muito. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, Rodrigo, como é que eu me livro do medo? Olha, você tem que mudar seu pensamento, porque o medo é um pensamento errado. Quantos de nós pequenininhos, a gente tinha medo do escuro, e a gente achava que o escuro, ele traz para a gente uma insegurança, uma instabilidade, que aí o bicho ia pegar a gente. E a gente pensa assim, eu vou bater a mão na luz e vou pular em cima da cama, antes que alguém pegue o meu pé. Olha, mas se tem um bicho ali, ele vai morder você de qualquer maneira. Se você está deitado, se você está na cama. Veja o absurdo, é a forma de pensar. E quando você cresce, você já não pensa assim mais, porque você pensa assim, claro que não tem nenhum bicho aqui, é evidente que não tem. Aí você apaga a luz e dorme tranquilo, porque você mudou o seu pensamento. A minha mãe, por exemplo, falava para mim que tinha o homem do saco. Vocês lembram do homem do saco? E quando você era pequeno, era fácil te enganar, porque tua mãe falava assim, 10 horas, o homem do saco passa recolhendo. Só que ela não era boba, não. Ela sabia que tinha um homem que recolhia os lixos recicláveis, e a gente conhecia aquele homem do saco. E eu falava, mãe, é o Nelson, aquele que passa aqui? Eu falei, é ele mesmo. E nós tínhamos medo do homem do saco danado. E aí a gente não tinha relógio, né? Eu não sei se de cada 10 moleques que brincavam na rua, 11 não tinha relógio. Então a gente ficava perguntando, que oração, que oração, que oração. Aí quando um ia embora, o outro falava assim, acho que eu vou também. E você ficava mais ou menos ali perto das 10. 10 horas. Minha mãe falava assim, quando eu falar, filho, você já vem que está chegando. E a gente ia para dentro. A gente entrava e falava para a mãe assim, mãe, ele não estava lá fora. Eu falava, mas daqui 10 minutos ele passa. E a gente pensava assim, interessante, né? A nossa mãe conseguia dizer à nossa mente que existia um homem que recolhia lixo reciclável, que aquele homem era o homem do saco. E você passa a pensar assim, este pensamento desenvolve um sentimento, o sentimento desenvolve vontades, e aí a ação. Quando você cresce, você vê que não era nada disso. Aquilo era uma forma da tua mãe te pôr para dentro. E é uma pedagogia, parabéns às mamães. Não tem nenhum problema. Você achou que era desse jeito que você podia pôr um fio medo no seu filho, mas em nome disso, nós temos um folclore, por exemplo, nós temos mitologias. Então as pessoas falam de assombração, de mula sem cabeça, e fala do saci, do caipora, e não sei do que lá, e tem gente que tem até hoje medo do saci. E eu estou fazendo aqui um serviço a você, dizendo que o saci não existe. Estou prestando aqui uma grande cura para a sua vida. Ele não vai aparecer para você. E aí você começa a entender que não vai mesmo. Aí você vai dizendo assim. Quando você tem medo de elevador, você entra dentro, o elevador vai, você vê que ele não cai, você vai perdendo o medo, que você vai mudando o pensamento. Então, se você não mudar o pensamento em relação à morte, se você não mudar o pensamento em relação às coisas, se você não mudar o pensamento em relação ao dinheiro, se você não mudar o pensamento em relação ao casamento, à família, você nunca vai ser curado. Você precisa de uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Amém? Porque é aqui que muda tudo. Quando eu transformo o jeito de pensar, por exemplo, hoje eu penso que Jesus é o meu Salvador. Amém? Eu vou à missa todo domingo, e se eu puder vou mais dia até, eu peço a Deus da graça de todo dia. Tem dia que eu não consigo, mas domingo não pode faltar. Então eu vou na missa, por quê? Porque eu sei, eu tenho intelecto, e eu entendo que Ele é meu Salvador. Ele morreu na cruz para me salvar. E na missa, esse sacrifício se atualiza. Então toda missa eu sou salvo. Então eu tenho que ir na missa para eu ser salvo. Eu penso assim, por isso eu vou. Eu não vou com medo de ir para o inferno. A caridade, por exemplo. A caridade não pode ser pensada como meio de salvação. A caridade é o exercício do amor que Ele tem por nós. Santa Teresa d'Ávila dizia assim:
tudo que eu faço, eu não faço de caridade, ela falava. Tudo que eu faço de caridade, não é porque eu tenho medo do inferno e nem porque eu quero chegar no céu. Tudo que eu faço de caridade é uma resposta ao que ele fez por mim na cruz. Então é muito importante para todos nós que nós possamos pensar assim. Eu não quero ser seu inimigo. Eu não posso me dividir com você porque você é meu irmão. Eu não vou pensar mal de você, porque se eu pensar mal de você, eu vou desenvolver um pensamento, um sentimento contra você. Muita gente aqui sabe disso, né? Quando eu fui me casar com a Adriana, minha mãe ficou com ciúme dela, e minha mãe pôs na cabeça que a Adriana veio para tirar a vitória dela, e minha mãe não foi no casamento. Vejam vocês, a minha mãe não foi no casamento do filho mais novo dela, que ficou viúva e agora está reconstruindo a vida dela. A cidade inteira foi no meu casamento, minha mãe não foi, porque ela pôs na cabeça dela que minha esposa veio tirar a filha dela. E eu falava assim: mamãe, a Adriana é boa. Ela falava assim: sei. Ela gosta da senhora. Ela falava assim: é porque ela fala que gosta de mim só para ter você. E minha mãe chorava. E às vezes ela falava essa frase: 2 tetas tem poder de 20 carreta. Ela falava, minha mãe. Falava, minha mãe. Por que vocês estão admirados? Ela fala da minha mãe. Vocês dão licença que é minha mãe. Ela falava: mãe, por que você está falando isso? Não, porque ela já chegou carregando tudo. Ela falava, mamãe. E minha mãe é uma santa, viu? Morreu, vai ser canonizada, certeza. Mas ela pensou errado, tá vendo? Ela pensou errado. E para mudar o pensamento dela era difícil. E para mudar o pensamento é muito complicado. Ela falava assim: nossa, agora tudo é essa moça para a tua vida. Eu falei: não, mãe, é que ela vai ser minha esposa, então eu tenho que fazer. Aí ela vinha com a frase da carreta. É difícil mudar o pensamento da pessoa. Aí você fala assim: Jesus, muda o pensamento da minha mãe. Veja que não é diferente o que eu estou falando quando você tem que falar com uma pessoa, vai para a igreja, reza, fala, a cabeça dela está tão fechada em relação à igreja, Deus, Jesus, que não entra. Para ela é uma coisa que você fala assim: mas é tão evidente, para você é tão evidente assim, vamos lá rezar, vamos lá no cerco. Não. Se ela não mudar o pensamento em relação a Deus, à igreja, aí a pessoa tem coragem de falar frases, por exemplo, assim: ah, mas na igreja está cheio de gente lá também que faz um monte de coisa errada. É evidente. Ah, mas lá na igreja está cheio de gente também que vai lá, reza, depois sai falando mal da vida dos outros. Tem também. Ah, mas você vai fazer, não é só na igreja que salva. Aí vai lá rezar lá, reza, não adianta nada. Eu sei de gente que reza aí, está até fazendo coisa errada pela cidade. Verdade, tem mesmo. Só que aqui na igreja tem Jesus. Ele não erra, ele é perfeito. Se você não mudar sua mentalidade, como é que salva? Por isso que para a igreja nós temos que pedir a graça da conversão, que é metanoia. Por isso que a gente reza e não é fácil. Mudar a mentalidade de uma pessoa é difícil. E quando muda, aí o milagre acontece, a graça acontece. Imagina. Aí casei, chegou o álbum de casamento, eu fui levar para minha mãe com a Adriana foi lá pedir perdão para ela, aí ela perdoou, abraçou a Adriana, mudou tudo, né? Então minha mãe mudou o pensamento dela em relação à Adriana. Quando a gente fez aniversário de casamento esses dias, fizemos 15 anos de casado, eu falei para minha mãe assim: ei mãe, que bênção, hein? Há 15 anos atrás eu estava casando e a senhora não estava lá. Ela falou assim: ô filho, eu estava com a cabeça ruim. Viu? A cabeça ruim, ela está certa. Eu estava com a cabeça ruim. Eu falei: o negócio das carretas. Ela falou: esquece. Isso aí é ciúme da gente, né? Você vê, a cabeça fica ruim. Uma senhora santa, boazinha, pura, mas a cabeça fica ruim. Ah, minha cabeça estava ruim, estava pensando que ela veio para tirar. Na verdade, ela foi dar mais filho para mim, mais neto, né? Não veio tirar, veio dar mais. Ela é tão boa para mim, agora a senhora acha ela boa? Pois é, porque eu mudei minha mentalidade, meus sentimentos mudaram, minhas vontades são outras, minha vida é outra, e agora eu estou aberto ao milagre. Amém, gente?
Por favor, se você não abrir isso aqui, se você não dispor dos pensamentos, se você não mudar a tua mentalidade, não vai. É igual uma pessoa que sempre a gente visita, fala: agora eu vou parar de fumar, ou de beber, ou de comer, sei lá, ou de ir lá em tal lugar, de adulterar. Por que você vai parar? Não, eu vou parar agora. Foi a última, mas por quê? Eu quero saber por que você vai parar. Porque se o porquê não foi porque você mudou de mentalidade, você não vai parar. É bobagem, é mentira, você está se enganando. Você só vai parar de trair se você mudar a sua mentalidade. Se você mudar o seu jeito de pensar, você para de trair. É aqui que tem que acontecer uma transformação. E hoje nós estamos diante de uma proclamação de uma palavra de um homem que estava pensando há muitos anos dessa forma. Ele pensava assim: eu fiquei cego, então eu sou um desgraçado. E o pai dele pensava igual, porque o que acontece? Eles não têm mais o filho, então eles não têm mais a bênção. O filho saiu de casa, virou mendigo. Imagina isso. A Bíblia faz referência dizendo que Bartimeu era filho de Timeu. Não esqueçam vocês que para nós católicos, nós lemos a Bíblia como fonte de inspiração e de revelação. A Bíblia ela é reveladora, é um livro sagrado. Mas existem outros livros que não são sagrados, mas que são livros históricos. E os livros históricos da história do povo conta a história de Bartimeu, de Timeu. Eram pessoas importantes. Não se esqueça que ele leva uma capa consigo. Naquela época, você pode ler em qualquer livro histórico daquela época, pessoas não tinham duas roupas. Tanto que Jesus fala para os seus discípulos: não leve duas túnicas. O que é duas túnicas? Uma túnica e uma capa. Use uma roupa só. Só os nobres tinham uma túnica e uma capa por cima. E Bartimeu tinha uma capa. Isso mostra que ele era de família nobre. Acredita que Bartimeu era de família nobre? E ele virou mendigo. Mas por quê? Por causa do seu pensamento. Porque ele entendia que a cegueira era uma desgraça, que a cegueira era Deus ter abandonado ele. E o pai dele pensava igual e deixou ele ir para ser mendigo, para a maldição não ficar na casa dele. Você acredita? Vai embora, filho, porque a maldição está em casa. Aí você fala: nossa, Rodrigo, naquela época era esquisito. Naquela época? E hoje? Quantas mentalidades? Eu vou à África, já estive lá por 7 vezes. E uma vez uma menina chegou para mim e falou assim: reza por mim, eu tenho AIDS. Como você adquiriu AIDS? Porque uma pessoa da nossa família mais velha, ele foi ao feiticeiro, e o feiticeiro disse assim que ele tinha que ter relação com uma pessoa virgem para ele ser curado. E ele teve relação comigo e eu fiquei com AIDS. E nem ele está curado agora. Nós estamos falando do século 21. Está vendo como existem mentalidades de povos que ainda é arcaica, que são mentalidades destruidoras? Como a mentalidade, por exemplo, do sexo, a mentalidade dos vícios, a mentalidade da libertinagem, da pornografia. Tudo isso só arrasa com a vida da gente. Eu acompanhei um homem que queria se libertar da pornografia, ele não conseguia. Aí ele falou assim para mim: Rodrigão, você pode me dar uma tática, um jeito para eu não mais acessar a pornografia? Eu não quero mais. Eu estou entendendo que é uma maldição para a minha vida, minha casa. Eu falei: então toda vez que você for acessar, lembra, eu falei para ele, que aquela mulher que está lá, ela tem pai, ela tem às vezes até esposo, ela tem mãe, ela tem família, e lembra que é uma filha de Deus, e lembra que você não queria que fosse a sua filha. Ele falou: Deus me livre. Eu falei: então toda vez que você assistir lá, tomara que você veja a cara da tua filha. Ele falou: Rodrigão, não fala assim não. Até vomitar ele vomitou. Nunca mais acessou. Ele mudou o jeito de pensar. Foi liberto. Que toda vez que ele ia acessar, ele pensava: poderia ser minha filha. Essa pessoa é uma filha de Deus. Tem pai. Eu não queria isso para minha filha. Não vou querer para a filha dos outros. Falei: então, mudou o pensamento. Aí, Rodrigo, mas também você fez um tratamento de choque nele. Às vezes precisa. Às vezes precisa. Nunca mais ele acessou. Ele mudou o jeito de pensar. Ele pensa na mulher diferente agora. Ele olha para uma mulher e pensa outras coisas. Se você não rearquitetar o seu pensamento, se você não reestruturar o seu pensamento, você não consegue se libertar. Veja que o demônio está trazendo para as pessoas uma prisão satânica nos seus pensamentos. Homens que não querem mudar o seu pensamento. Mulheres que não querem mudar o seu pensamento em relação à vida,
ao prazer, em relação à igreja, a Deus, a Bíblia. Muda o seu jeito de pensar. Bartimeu pensava que ele era um desgraçado, e olha, ele foi parar lá como mendigo. Bartimeu pensava tudo errado sobre a vida, e foi ficando à beira do caminho pedindo esmola, ficou cego. E na verdade um dia começou um movimento grande lá na cidade dele, que era Jericó. Jesus tinha entrado e agora estava saindo, e ele estava na saída da cidade. Isso é um dado muito importante, não sei se você sabe, mas eu vou te dizer como informação. Quando uma pessoa morria, ela não podia ser enterrada dentro da cidade, porque o corpo é impuro de um morto, então se enterrava sempre fora dos muros, fora da cidade. Por que Bartimeu estava já no fim da cidade? Porque ele já estava se preparando para morrer. Isso é que indica. Quando diz Bartimeu, Jesus entrou em Jericó, ao sair, estava ali. Então, as pessoas que eram doentes eram colocadas no fim da cidade. Lembra dos leprosos? Nos montes, nos leprosários. Porque quando morre já tira dali, já sai dali e vai ser enterrado, vai ser sepultado para fora dos muros. Basta você ler Lucas 7, a viúva de Naim. O filho dela está morto e ela está levando o filho para fora da cidade. Jesus, por exemplo, foi sepultado fora de Jerusalém. Ele não foi sepultado dentro dos muros. Hoje, atualmente, sim, mas na época, fora dos muros. O sepulcro, fora. Então, veja que pensamento terrível. Eu vou morrer mesmo, eu sou cego, vou ver de esmola, e fico aqui, e fica esse estado. E ele tem uma capa, ele tem uma história, ele tem pai, o pai está vivo, podia estar cuidando dele, né? Mas o pai manda ele embora porque parece que sobre ele tem uma maldição. Então, se ele ficar na casa, a casa fica maldita, é melhor que você vai. Até que começa um movimento em Jericó, e o evangelista narra que ele perguntou para alguém: o que está acontecendo? Que esse barulho? Eu sou cego, mas eu não sou surdo. E aí aquele homem fala para Bartimeu: é Jesus que passa. Olha, gente, é Jesus. Quem é Jesus? É o Messias, aquele que Israel sempre esperou. Diz a Bíblia que ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus ouve e para e fala: chama este homem. Quem é ele? É um cego, um homem que vive de esmolas. Chame ele. Alguém chega para ele e fala assim: Bartimeu, levanta-te, coragem, ele te chama. Bartimeu dá um pulo, um salto, ele joga a capa fora, que ele estava pegado a vida inteira, e vai caminhando em direção a Jesus, sem ver. Chega lá, ele diz assim, Jesus diz para ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E ele diga: eu quero ver, Senhor. Jesus diz: então, seja feito conforme a tua fé. Pode ir em paz. Diz a Bíblia que ele recuperou a visão. Ele recuperou a visão. Por que ele recuperou a visão? Porque ele mudou o seu jeito de pensar. E aí mudou suas ações. A minha mãe vive hoje bem com a minha esposa, vive em harmonia e desfrutam uma da outra, do melhor que elas têm a dar uma outra, porque entenderam que não são inimigas, entenderam que são parentes, família, são pessoas do bem, entenderam que de fato um pode dar para o outro o que o outro precisa. Eu mudei minha mentalidade em relação a você, eu não penso mais assim. E é terrível quando alguém tem um mau pensamento da gente, né? É terrível. É terrível porque você nunca confia, você nunca fica bem. E a gente precisa mudar nosso pensamento em relação a Jesus. Aí você fala assim: Rodrigo, como você sabe que Bartimeu mudou o pensamento dele?
por causa do resultado, do efeito. Porque quando a gente abandona um pensamento antigo, arcaico, errado, torto, a gente se abre. Eu nunca vou me esquecer que eu estava fazendo um curso de teologia em Brasília, no Instituto de Dom Terra, um bispo que já mora no céu, e ele dizia assim: sabe aquela cura que Jesus fez? Que colocaram o paralítico por dentro do teto e abriram o teto para colocar o paralítico. Então, aquela cura, ela tem um significado muito bonito, porque 4 homens, que eram 4 amigos, são os 4 evangelhos, ele dizia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esses 4 amigos vêm trazer dentro da nossa vida Jesus. E onde Jesus está? No centro do coração. Mas se não abre o teto, o telhado, ele falava, nunca vou esquecer, ele é careca, se não abre o teto, não entra graça. Sabe onde Jesus estava? Dentro da casa de Pedro. Mas sabe por onde o paralítico entrou? Pela abertura que fizeram no teto. Então abra teu pensamento a Cristo, porque aí vai entrar a graça e o milagre vai acontecer. O paralítico não entrou pela porta do coração, ele entrou pela mentalidade, e ele entra por ali, Jesus faz ele sair curado. É bonito lembrar que se eu não abrir minha mente a Cristo, se eu não mudar meu jeito de pensar, se eu não mudar os meus pensamentos e me entregar a Cristo e ver Jesus como o Senhor da minha vida, como que Ele vai fazer nova todas as coisas? Vejam que os milagres aconteceram a partir de transformações de pensamento. A mulher cananeia de Mateus 15, a pagã que não era merecedora, os discípulos falam, despede ela, porque com seus gritos ela nos persegue. Jesus fica em silêncio e ela insiste em pedir. E Jesus então vê ela pedir, Jesus, por favor, me ajude. E o Senhor fala a ela, não convém dar aos cachorros o pão dos filhos. Ela fala, é verdade, eu sou pagã, mas os cachorros comem a mesa, comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou para ela, mulher, a tua fé é muito grande, seja te concedido como você pediu. Jesus entende que bonito. Jesus percebe que aquela mulher, ela pensa diferente. Aquela mulher, ela está aberta à graça de Deus. E quando isso acontece, tudo fica lindo. Quero convidar você hoje a dar um salto como Bartimeu. O salto que Bartimeu dá é para sair daquele pensamento de exclusão, aquele pensamento de se aceitar negativo. Eu estou castigado, essa vida, nada dá certo para mim. Não, muda. Alguém disse para Bartimeu, para com isso, cara, sai daí, fica pensando aí que você está desgraçado, seu pai está lá, vocês têm um comércio bacana, você é filho do Timeu, não é? Que vende aromas, então você está aí fazendo o quê? Volta para a tua família, Jesus está passando aqui a tua chance. E de repente Bartimeu começa como que a abrir os olhos, não da carne, do coração, e dizer, puxa, é mesmo, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou mendigando aqui, sendo que eu sou nobre, eu sou rico, eu sou uma pessoa felizarda, eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe. Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E aí ele começa a gritar, Jesus, você é o Messias, porque você me trouxe a luz. Porque a profecia de Isaías, capítulo 9, dizia, o povo que jazia nas trevas viu brilhar uma grande luz. Então Bartimeu, antes de ser curado dos olhos, foi curado na alma cega. A alma dele era obscura, era cega. E ele viu que ele estava, meu Deus, onde eu vim parar? Por causa de quê? Por causa de uma mentalidade arcaica, antiga, condenadora. Jesus, eu preciso ver. Então veja, foi tão forte a cura, que aquele cego recuperou a vista, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então a palavra que fica para mim hoje, é restauração, é recuperação, é restituição. Eu acho linda essa palavra, porque Deus quer restituir a você, aquilo que você perdeu, por uma infelicidade, a visão, perdeu talvez o amor, mas Ele pode restituir você. Eu fico admirado com essas pessoas que nunca leram, católicas, eu não me admiro com os outros, mas católicos que vão à missa todo domingo, que nunca leram a Bíblia, e lê sobre feminismo, por exemplo. Você está fazendo o que lendo sobre feminismo? Se o feminismo, ele é satânico,
Você quer o que com o feminismo? Você quer ser uma mulher melhor? Seja uma mulher melhor, entendendo que é ser mulher a partir da Bíblia, e não a partir da mentalidade dos pagãos. E fica lendo coisas absurdas. E não está entendendo que a mulher, ela tem que ser mulher, o homem tem que ser homem. Nós temos que lutar para ser aquilo que Deus fez a gente para ser. Eu fico absurdado de pessoas que não conhecem nem a Eucaristia e fica lendo sobre coisas que nem condiz com a sua religião. Então você precisa conhecer a fé. Ah não, Rodrigão, você está enganado, você não deve ter lido sobre o feminismo. Olha, acho bom você não duvidar disso. Seria bom você não pleitear comigo essas coisas, porque eu só venho falar aqui quando eu estou muito munido e bem preparado. Eu não sou uma pessoa tola. Então para mim estar falando isso aqui para você é porque eu já averiguei, já abri, já estudei as páginas, aquelas que se dizem as originárias. Então são teorias, ideias tão absurdas que não cabem para o cristão. Aí depois, tanta gente está falando, deixa eu ler sobre isso. Quem é a magna, a mestra sobre isso daí, ou mestre, deixa eu ler isso aqui. Aí você fala, puxa, mas não tem nada que ajuda para a vida, não tem nada que diz a Bíblia, não tem nada que diz a Deus, é uma ideia completamente frívola. Então eu fico pensando assim, meu Deus, por que nós insistimos em alguns pensamentos que só machucam o nosso casamento, só machucam a nossa família, só machucam a nossa vida? Dizia eu esses dias, atendendo um casal que está passando por muita dificuldade. Eles passaram pela dor da traição. E ela disse, Rodrigão, eu até perdoei ele, mas eu não consigo confiar. Eu falei, eu entendo você. É compreensível. Mas a confiança não precisa vir de uma vez. Ela tem que ser conquistada. Agora, para isso, vocês têm que caminhar juntos. Caminhar juntos vai levar a segurança, vai levar a confiança. Agora, você não quer mais viver com ele. Ah, mas eu não quero viver com ele porque eu não confio nele mais. Não, então eu sei, de você não confiar é compreensível, mas você não querer viver mais com ele por causa disso, não. Viva com ele que a confiança vai vir no decorrer dos tempos. A confiança é algo conquistado, é algo construído. Então construa a confiança. Você não tem mesmo confiança e nem vai ter. E eu não tenho como pôr a mão na sua cabeça e a confiança vir como um passo de mágica. Você vai ter que caminhar com ele, conviver a vida, e a graça de Deus vai trazendo a confiança de volta. Ela falou, nossa, eu não imaginava que era assim. É assim, só que você tem que mudar teu pensamento. Se você não se abre, como que o milagre vai acontecer? Deus tem que devolver a confiança que você tinha. Deus tem que devolver a luz, a visão. Deus tem que devolver o amor que vocês tinham. E Ele pode. Quem devolveu a visão a Bartimeu? Jesus. Ele pode devolver a você a alegria da vida. Porque eu rezo muitas vezes por pessoas que perderam a alegria da vida, e não é para menos. Quando você ouve a história da pessoa, meu Deus, olha como que essa pessoa está. Ela está completamente destruída. Ela está. Aí você fala, essa pessoa perdeu a vontade de viver. Está oprimida, deprimida, ansiosa, está transtornada. Mas você vai ter que mudar o seu jeito de pensar. Para aí Deus dar graça a você. Você vai ter que abrir tua mente. Abra-te ao Evangelho, abra-te à palavra, creia. Deixa Jesus entrar nos seus pensamentos. E aí você vai ver que vai começar a mudar. Vai mudar o coração. Abra-te. Tem coisas que você perdeu que só Jesus pode restituir você. Mesmo a sua saúde. Ele pode fazer isso. Ele tem esse poder de restituir o que você perdeu. Ele poderia dizer para Jesus assim, o mestre, o Bartimeu, eu quero que você me explique porque eu estou cego. Não, ele não precisa mais dessa explicação. E ele também não pedia a Deus que curasse ele, porque ele achava que ele era um castigado. Ele estava se sentindo culpado. E de repente ele entende que não, ele mudou o pensamento dele. Alguém falou algo para ele e ele entendeu essa graça. A primeira cura que Jesus fez em Bartimeu nem foi da cegueira. A primeira cura foi a mudança de mentalidade. Ele mudou sua forma de pensar. Eu não penso mais assim. Eu não penso mais assim. Eu, por exemplo, hoje como homem, eu não penso mais muitas coisas que eu pensava quando criança. Eu não penso muitas coisas que eu pensava como pensei anos atrás. E a gente vai mudando. Por causa de quê? Da palavra. A palavra vai mudando, né? Lembra Pedro, Paulo? Paulo pensava o quê? Paulo pensava que ele era perfeito, que os cristãos eram o quê? Eram pedra de tropeço. Cristãos eram uma erva daninha. E ele matava cristãos. Foi Paulo que mandou matar, ainda como Saulo, mandou matar Estevão, o primeiro mártir católico, a pedra, nas praças ali de Jerusalém.
E ele pensava, príncipe sacerdote, eu sou perfeito, formado na escola de Gamaliel, sou aqui irrepreensível quanto à lei dos judeus. Mas quanto à lei de Deus, você é um fracasso, Paulo. Você mata pessoas. Até que um dia, Ananias rezou por Saulo na casa de Judas, na rua direita. Ele recebeu o Espírito Santo iluminou ele, ele mudou o seu jeito de pensar. E ele pensou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estava achando que eu estava agradando a Deus, matando, perseguindo cristãos. E Paulo muda. Olha que bonita, a conversão de São Paulo. O que foi a conversão de São Paulo? Tem gente que vai falar assim: Rodrigo, São Paulo era adúltero? Nunca foi. Rodrigo, São Paulo era casado? Não, nunca foi. Nunca casou, não era casado e nunca casou-se. Então, São Paulo tinha filhos? Não. São Paulo era ladrão? Não. Quanto à lei, diz a Bíblia que São Paulo era irrepreensível, ele nunca fez nada errado contra a lei dos judeus, nada, irrepreensível. Na lei dos judeus, nos 613 preceitos que rege a lei dos judeus, Paulo nunca errou em nenhum. Ele estava irrepreensível quanto à lei, mas na lei do Senhor, estava muito mal. Imagina, Paulo nunca tinha feito errado diante das coisas dos judeus. Agora, ele estava uma negação diante da lei de Deus. Então, na verdade, a conversão de Paulo foi mais aqui do que nas suas atitudes, porque ele era bom de atitude, era um homem bom, era um homem que fazia o bem. Mas quando ele viu que o que ele fazia não estava de acordo com o que Cristo é, então ele falou: eu tenho que mudar meu pensamento. E hoje, uma das muralhas que a gente tem que pedir que caia ou que quebra é aqui, as resistências que a gente traz na mente. Jesus tem que quebrar este pensamento. Preconceitos, racismos, ódio, mágoa, ressentimento, depressões, culpas, incredulidades, apegos, idolatria, são mentalidades que só Deus pode quebrar. Amém? Mas quando quebra essa mentalidade, o milagre está muito mais próximo. Nós estamos falando de restituição. Esses dias eu estava conversando com os pais, foi o dia dos pais, domingo passado, né? Eu estava pregando em Goiânia, e a maioria dos pais me vieram depois conversando comigo, porque foi um dia todo de pregação, e teve um sábado, foi só com os homens, então, só para homens, e a reclamação era a mesma: Rodrigo, eu não consigo ter autoridade com meu filho, com a minha filha, eu não consigo ter autoridade, eu não consigo conversar, meu filho está terrível, minha filha está difícil. Fala assim: gente, vocês me desculpam, mas é porque vocês estão pensando errado o jeito de ser pai. Os nossos pais, eles eram muito exigentes. E se o seu não era, é uma exceção, mas eu estou falando assim: a maioria dos nossos pais eram muito exigentes e pouco afetuosos. E se o seu pai foi afetuoso, sua mãe, Deus abençoe, parabéns, mas a maioria era mais exigente do que afetuoso. E eram muito exigentes. Hoje os pais mudaram, eles são muito afetuosos e pouco exigentes. Se os nossos pais erraram por não serem afetuosos, o pai de hoje, a mãe de hoje está errando por não ser exigente. E qual o segredo então? Igual. Põe os dois ingredientes: o tanto que você é exigente, seja afetuoso, viu? Você vai bingar, você vai estourar, você vai maravilhosamente conseguir o sucesso. Como os jovens dizem, você vai bombar. O tanto que você é exigente, seja afetuoso. Aí estou eu aqui conversando com, né? Aí ele falou assim, porque eu estava com a minha família, estava com os meus 4, e com a minha esposa. Aí ele falou assim: olha os seus filhos, rapaz, parece que eles te obedecem. O que você faz? Eu falei: não faço nada, querido. Do jeito que ele estava falando, parece que eu dava alguma ração para eles, que eles ficam quietos. Ou então que eu dava choque neles, sei lá. Não, eu só sou o pai só. Aí estou conversando com lá uma hora, o pai está conversando comigo, né? O pai conversando comigo, retiro para homens, mas aí ele falou: tio, trouxe meus filhos, porque minha esposa está viajando, todos comigo, não tem problema, deixa aí. Aí estou conversando com ele, ele falou assim, para uma pequenininha assim, os meninos viram, estava lá, a pequenininha, ele falou: ô filha, vai para lá para o pai conversar aqui com ele. Ela: não. Por dentro, na hora eu já fervo, por dentro parece que vira um negócio de mim, que, nossa mãe. Aí ela: vai para lá, filha. Não. Aí o pai falava assim: filho, não. Ô filho, não. Desse tamanho. Aí ele olhou para mim e falou assim: você vê como ela é difícil? Ah, você me desculpa, irmão. Aí eu abaixei aqui assim, ó, olha o que eu fiz assim, ó, Homem-Aranha. Fiquei na altura dela, falei assim: você tá louca? Sai daqui. Aí ela, eu levantei e falei:
Ele falou, é, né? Meu, cara, ele é desse tamanho. Mete uma pose de monstro. Você me desculpa, cara, você está falando, tua filha é difícil. Você é desse tamanho. Aí começou a chorar, falou, então eu estou perdido. Eu estou perdido. Cara, sua filha não pode ficar falando para você. Não. Está acontecendo com as nossas crianças. Estava falando ontem para os irmãos. Nós fomos numa missa esses dias, o padre foi ler o texto lá. Naquele tempo, Jesus falou para as criancinhas, vinde a mim, que é dela o reino dos céus. E o padre falou, naquele tempo, porque as de hoje não é nada. O padre, falei, vixe, o padre nem é pai, está falando isso aí, imagina. Catequese deve ser um terror. Oh, poxa vida, gente. Está faltando autoridade para nós. Muda seu jeito de pensar. Teu filho não é boneca, não. Teu filho é gente. Tem que ter enfrentamento. Teu pai pode não ter sido amoroso, teu pai pode não ter sido abraçar você, conversar, elogiar você, mas ele tinha uma habilidade de pegar a gente com o olho assim, pela garganta, levar do outro lado assim, ó. Isso é sensacional. Eu falo pro meu pai, como é que faz isso aí mesmo? Que você olha pra gente assim, você cala. Na hora, você lê o olhar dele assim, parece um outdoor enorme, escrito várias frases. Não é verdade? Cadê isso? Não tem mais não? Ah, não é porque agora é assim, né? Descobriu que é prejudicial. Prejudicial, irmão. Como é que um filho pequeno fica falando para o pai? Não. Ah, não dá não, gente. Não dá. Você tem que mudar seu jeito de pensar em relação ao seu filho. Desculpa, estou intrometendo na sua educação. Não, o filho é seu, mas se você quer ter sucesso, comece a entender que você tem que ter uma coisa chamada exúcia. Uma palavra grega que significa autoridade do alto. Você tem que ter autoridade. Eu não bato meus filhos, eu não tenho nenhum problema. Eu só preciso falar. E eu falo para eles, confiem em mim, só isso. Às vezes eu faço alguns movimentos diferentes, mas tudo tranquilo. A gente tem que fazer uns movimentos, tem hora. Não é não, Juninho? Que esse coronelzão que chegava, pegava na fivela, assim, pá. Isso é uma benção. Teve uma vez que a minha esposa falou assim, amor, conversa com as crianças depois, elas estão, não está legal não. Aí eu tirei todos os quadros da parede e coloquei cinta em todos eles assim. Façam isso, gente, isso é fantástico, isso funciona. É sensacional. Aí eles levantaram, a de 6 anos falou assim, que é isso, pai? Falei, você deve saber. Falou, tá tudo bem, pai. Tá diferente, não tem quadro mais, tá tudo. Olha, eu gosto de quadro em casa, hein? Eu tenho umas 14 cintas lá em casa, sai pendurando assim. Ninguém teve cinta, ninguém teve nada, virou aquela coisa maravilhosa. Sensacional. Será que os nossos filhos, eles não vão entender não que a gente é pai? Que a gente precisa conduzi-los? Amém? Tem filho que é igual aquele volante que não vira. Você tem que... não, mano, mete uma direção hidráulica nesse filho aí. Eu falo para meus filhos, eu quero a hora que eu virar, eu quero leveza. Ficar puxando vocês não tem sentido. Está se matando aqui para levar para o lado bom, sim ou não? Acredita aí no pai. Acredita no pai. Quando eu falar para você uma coisa, estou falando para o seu bem, poxa. Eu estou sendo sincero para você. Lá em casa não pensa que é bateção, gritação. Não. Autoridade. Autoridade, presença. Muda o seu... Eu sou o pai lá em casa. Esses dias meu filho perguntou assim, pai, qual a diferença do pai e da mãe? O Miguel falou assim, o pai é o Velho Testamento, a mãe é o Novo. O pai é lei e a mãe misericórdia. E assim nós vamos sendo salvos pela palavra. Aqui é lei, irmão. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você é a lei. Velho Testamento. Põe isso na tua cabeça.
Velho Testamento. Você é o Velho Testamento. E a mãe é o Novo, é a misericórdia. Um vai com a lei, o outro vai com acolhimento, vai empurrando, não erra. Pai e mãe, eu estou falando para pai e mãe, hein? Porque quem educa filho é pai e mãe. As outras pessoas vão ajudar, mas quem educa é pai e mãe. As outras pessoas podem ajudar, os profissionais, família, mas o pai, assume isso. Você precisa compreender isso. Ah, Rodrigo, mas não tem quem aguenta meu filho. Meu Deus, mas o que aconteceu com ele? Para ninguém aguentar ele, não tem quem aguenta ele? O que aconteceu? Será que é ele mesmo que ninguém aguenta? Nós precisamos mudar nossa mentalidade, senão a graça não entra na família. O conceito que a gente tem que ter das coisas, das pessoas. Pai é pai, filho é filho, mãe é mãe, esposo é esposa. A gente tem o nosso papel maravilhoso a cumprir, né? Fantástico. Não tenha medo. Nenhum tipo de discurso, nenhum tipo de palavra que está aqui na minha está excitando você a ser violento, excitando você a ser uma pessoa ignorante, incompreensível, intolerante. Não. A você assumir de fato aquilo que você é. E se por acaso você perdeu, Deus te restitua a autoridade. Deus te restitua o amor. Deus te restitua a dignidade. Porque você luta muito. Você luta muito. Você é um herói, você é um batalhador, uma batalhadora, você é uma heroína. Você luta muito. Se os nossos filhos não mudarem de mentalidade, porque os nossos filhos eles acham que nós estamos ali para barrá-los, brecá-los, censurá-los, intimidá-los. Não. Estamos aqui para juntos guiar a família. Só que quem é pai, quem é mãe. Filho não vai dar orientação aqui em casa, não, é dizer para que lado vai. Imagina, a criança tem 3 anos, quer escolher que cadeira que ela vai sentar. Hein? Imagina. Você imagina que vergonha, o padre chega em casa e fala assim, vai sentar, aí a menina pega e fala assim, aqui, eu sento aqui. Falou. Falei, pode levantar, senta aí, padre, você não vai sentar em lugar na mesa nenhum, vai se falar, vai comer ali na mesinha ali. Aí ficou lá. E eu olho para a mãe, para o Novo Testamento, a misericórdia só depois. Como é que vai falar para o padre? Que sou eu. A hora que saiu o padre, eu peguei ela, pus no colo. Falei assim, você nunca mais fala essa frase, porque você não vai ficar só sem cadeira, você vai ficar sem casa. Aqui você não mora. Ela falou, pai? Eu falei, aqui você não mora. Que aqui é minha casa. A casa aqui é minha casa. Ela falou, eu sei, pai. Eu nunca mais vou fazer isso. Não tem lugar, não. Mas aqui sou eu que sento. E a vergonha do padre? Né? Menina, tá louca. Tem hora que os filhos da gente, sem maldade, sei lá se é sem. Isso quer constranger a gente. Não sei se você já percebeu isso. Eu falo para os meus, não meça a força comigo, porque para deixar constrangido eu sou mestre. Não constrange eu não, eu constranjo você. Eu lembro uma vez que eu nunca comi frango na vida. Não, agora já como, mas na época eu não comia. Chegou uma visita em casa lá, com um monte de gente. E minha avó que trouxe ainda. Aí minha avó falou assim, vamos fazer um almoço para eles. Minha mãe só tinha um frango no freezer, foi tirando, foi descongelando, foi picando o frango, tudo para dar mais, põe batata, põe não sei o que para somar. Aí minha mãe falou assim, para o senhor Olivaldo, né, que era o homem que estava lá com a família. Falou, Olivaldo, o senhor pode comer, viu, que o Rodrigo aqui não come não. Eu falei, como sim? Nossa Senhora. A hora que eu falei isso dentro de mim, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fui falar? Por que eu falei isso? Eu falei comigo. Eu falei assim, agora acabou a sua vida hoje. É engraçado, a gente parece que quer contrariar, não quer? Engraçado, né? Eu falei, eu como sim. Minha mãe falou, mas você nunca comeu, filho? Eu falei, mas eu gosto. Aí o cara falou, não, come aí um pouquinho. Foi pondo no prato assim. Eu fui comendo aqui sem gostar, aquela coisa, a pele do frango. Quando o senhor Olivaldo foi embora, minha mãe falou assim,
Eu sinceramente não sei o que eu faço com você agora, não. Porque a raiva que eu estou de você, o ódio que eu estou sentindo no meu coração, eu por mim de verdade, eu colocava você debaixo de uma carreta. A mãe da gente era violenta com nós, não era? Eu falei assim, mãe, você desculpa nós. Minha mãe falou assim, mãe, desculpa? Desculpa é pouco a vergonha que você fez eu passar. E aí os filhos parece que tem hora que eles querem inventar umas contradições dessa, mas comigo não funciona. Comigo não funciona. Não vai constranger. Porque a gente precisa entender que a cura e a libertação, a salvação de um lar, passa pela dignidade da verdade. E verdade é assim, o que é, o que não é, não é. Então você precisa estabelecer na tua vida com Jesus a dignidade que Bartimeu conseguiu atingir. Ele é mesmo quem? O filho de Davi. Quem ele é? O rei de Israel. Quem ele é? O filho de Deus. Quem ele é? O Todo-Poderoso. Por isso Bartimeu começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é, ele pode. É essa mentalidade que a gente tem que alcançar. E dessa mentalidade vem a fidelidade, vem o respeito, vem o amor, vem a paz, vem a harmonia. É o jeito de pensar que está errado. É o jeito de pensar que está errado. Lá na minha casa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, tadinho do Miguel, né? Só tem ele de homem, tem as meninas lá. Mas tadinho por quê? Por que a gente está pensando tadinho? Não, porque ele... Não, tadinho não. Por que a gente pensa que a pessoa está sofrendo numa condição inferior? Não. Por que a gente acha que a gente não pode falar a verdade para o outro? Por que a gente acha que não pode ser, de fato, bênção para o outro? Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. A conversão da sua família vai ficar mais próxima quando você mudar a mentalidade de ficar poupando a tua família de encontrar-se com Deus. A gente reza, quando temos oportunidade, às vezes não falamos. Tem a Alice está aqui, está procurando, já achou, tá vendo? Aqui, ó, que benção, é isso aí, na hora, não precisa nem falar, não reconheceu de longe, não é bonito, mas não é uma heroína, não é uma pessoa que está lutando pelo bem. Então a filhinha não pode ficar, não pode, tem que obedecer. A mãe está lutando, está ali, né? Está sempre pronta a encontrar, abraçar, cuidar. Então a mentalidade nos ajuda a empurrar para a vida. A mentalidade nos leva para a cura. A mentalidade nos leva para a libertação. Eu hoje, por exemplo, sou católico, apostólico romano. Eu pensei um dia assim, já que é para ser católico, vou ser de verdade. E eu fui perguntar, foi para o padre, como é que é ser católico? Para mim ser, como é que é? Porque já que é para ser católico, eu vou ser de verdade. O que católico faz? O que católico não faz? O que eu tenho que fazer? Porque esse negócio de pessoa fala assim, eu sou católico não praticante. Ai, meu Jesus do céu. Como católico não praticante? É só que faltava agora uma pessoa chegar pobre e falar que é rica não praticante. Eu sou rico, mas não pratico. Não, irmão, não tem. Você não... E aí chega o feio e fala, eu sou bonito, não praticante. Gente, católico, irmão, você tem que ser católico. Católico, seja católico, você vai ser feliz. Eu sou feliz por ser católico. Minha vida mudou depois que eu passei a ser católico. Sou católico, eu sou católico. Na minha casa, eu sou filho de Maria, Bíblia, terço, Nossa Senhora, missa, comunhão. Eu sou católico, dízimo. Você é católico, filho de Deus, vida sacramental, prática da virtude, busca do céu. Para que as pessoas saibam, o que você é? Sou católico. Eu sou. Como que você é um profissional não praticante? Como? Seja católico. E essa autenticidade é que vai mudar a tua família. Você pode saber. É essa autenticidade que vai mudar a sua família. Porque eles vão perceber que você é católico de verdade. Eu tinha um irmão que falava sempre assim. Meu irmão é católico. Aí falava, e você? Eu sou também. Mas assim, não como ele. Mas o que é você ser católico? Também não como o outro. Porque só tem um jeito de ser católico. Ou você é, ou você não é. Eu sou católico. O católico tem os mandamentos da igreja. Missa,
vou na missa. A oração, a caridade, a comunhão, a vida, a confissão, o sacramento, eu sou católico. E quando você começa a pensar, rapaz, você não sabe como tua vida muda. É um salto, como Bartimeu. É um salto. Seus olhos se abrem, o milagre acontece e Jesus restitui tudo aquilo que Bartimeu foi perdendo: dignidade, respeito, autoestima, né? Bartimeu não recebeu só a cura da visão, não. Bartimeu recebeu uma cura muito poderosa. Ele foi curado da autoestima, ele foi curado na família, ele foi curado na fé, ele foi curado na alegria, ele foi curado nos projetos dele que estavam todos abandonados. Porque ser mendigo nunca é projeto de ninguém. Eu sei, porque nós cuidamos de mendigo lá em Marília. Nossa missão lá é cuidar dos mendigos. A gente tem uma casa chamada Mateus 25. A gente recolhe pessoas na rua para morar lá na chácara com nós. Então eles falam: nunca meu projeto foi ser mendigo. E todos esses mendigos, esses dias uma senhora falou assim para mim: nossa, Rodrigão, eu estou abismado. Eu falei: o que foi? Eu conversei com eles, todos têm família, né? É claro, só achou que o mendigo nasceu do asfalto? Não é isso que eu falei. Ela falou: eu estou admirado que todos eles. Sim, querida, ser mendigo nunca foi projeto de ninguém. Mendigo não nasceu do asfalto ali, não. Não, ele se tornou. Mas por que ele chegou aí? Porque ele foi pensando errado, foi fazendo errado, foi caminhando errado. Ele chegou ali porque ele foi se prendendo numa mentalidade absurdamente enganada, até que um dia ele descobre que ele pode ser uma nova criatura. E lá na missão tem vários Bartimeus que se levantaram, deram um salto e falaram: quer saber? Eu vou sair dessa vida. E Deus tem restituído a dignidade, o amor, a saúde, o direito, a paz, a alegria. E é isso. Sabe que às vezes eu vou falar com eles falam assim: aqui na Mateus 25 a gente tem uma cama para nós, um guarda-roupinha, tem o nosso banheiro, nossa dignidade, nosso prato, nossa comida, nossa casa. Eu falei: não, aqui é a casa de vocês, velho. Aqui não é casa nossa, não, aqui é casa vossa. Se alguém perguntar para vocês: onde vocês moram? Eu moro lá na Mateus 25, é minha casa. E Deus vai devolvendo, vai restituindo, dando a dignidade de volta. E hoje o que mais eu quero pedir é que Deus possa devolver para você aquilo que você mais precisa. Pode ser sua saúde, pode ser a confiança que vocês perderam por causa da traição, pode ser até a tua vida financeira. Sim, por que não? Deus te devolva aquilo que você perdeu, que você foi deixando cair e chegou a esse estado de mendicância na beira do caminho. Deixa Deus te restituir. Hoje, no cerco de Jericó, eu peço que caiam as barreiras que impedem você de pensar certo, de pensar para Deus, de pensar para cima, de pensar positivo, de pensar para a família, de pensar para a glória, de pensar para o bem da sua casa. Caiam as barreiras que estão impedindo você de pensar certo, até sobre você mesmo. Caiam as barreiras que impedem você de recuperar o que você perdeu. Na verdade, Bartimeu ficou sem ver por um acidente. Foi uma tragédia, mas ele achou que era um castigo. Quando ele mudou a mentalidade, o milagre aconteceu. Amém? Eu quero convidar você agora a se levantar. E quero convidar vocês a rezarem comigo, pedindo cura, libertação, pedindo que de fato o Senhor possa fazer na tua vida um milagre, uma obra linda. Mas eu quero pedir uma coisa, um gesto a mais. Eu pedi para você ficar de pé, pedi para você rezar, mas eu quero pedir um gesto a mais hoje. Eu não pedi isso durante todo o cerco, mas eu reservei para hoje. Se você tem alguém da tua família perto de você, eu quero que vocês cheguem bem pertinho do outro, fiquem assim abraçados para a gente rezar em família. Se está aí o papai, a mamãe, o sogro, o tio, a tia, se tem bastante gente aí, você fala: ih, Rodrigo, aqui tem muito, hein? Façam pequenos grupos, chega perto da sua família aí. Aí se não tem ninguém da sua família, nesse momento aqui, eu não estou aqui com a minha esposa, com o meu filho, não tem problema, você vai pensar neles, mas aí de repente tem uma amiga aí do teu lado, não tem? Não é sua amiga? Você fala assim: amiga, você vai representar a minha família, vem cá, chega perto da amiga aí, fecha os olhos de vocês, chega perto da família, fica perto deles, nós vamos rezar em família agora. E o milagre que eu quero pedir hoje, para que o Senhor realize, é um milagre para a família, eu quero que o Senhor realize na tua vida um milagre para a tua família, para a tua casa. Eu quero pedir que o Senhor faça na tua casa hoje um milagre maravilhoso. Eu quero pedir que o Senhor possa restituir aquilo que foi perdido, aquilo que foi corrompido, aquilo
aquilo que foi passado, e a gente deixou cair, passar, perdemos o respeito, perdemos a autoridade. Pode parecer até loucura, né? Mas tudo que eu falei aqui de pai e filho, tem muito pai e filho aqui que está sofrendo, porque o pai perdeu a autoridade, a mãe perdeu a autoridade, e a gente confundiu ser carinhoso com não ser exigente. Você pode ser o pai mais carinhoso do mundo, mas por favor, seja exigente de novo. Exija que o teu filho respeite quando você fala. Exija que o teu filho respeite quando você comanda. Exija que o teu filho respeite a tua esposa e não fique afrontando ela, e vice-versa. Exija admiração. Isso é muito importante. E por isso eu e você aqui nesse cerco hoje queremos pedir: Deus, restitua a nossa família aquilo que perdemos. Pode ser que num determinado momento da vida, como Bartimeu perdeu a visão, nós perdemos o amor um pelo outro, perdemos a mão, perdemos a administração da nossa vida financeira, e parece que não está conseguindo recuperar. E nós te pedimos hoje: dai-nos o novo, dai-nos a graça de restaurar a nossa vida, de recuperar a nossa história. Nós queremos orar agora neste momento e pedir a Deus que possa nos conceder uma força e um ânimo novo, a restituição da nossa vida, a restituição da nossa casa. Que o Senhor possa restituir entre vocês a confiança perdida, ou até aquela paz que já não tem, aquela harmonia que parece que quebrou, ou talvez até a saúde, que por causa de tantas coisas você não está tendo mais saúde, por causa de tantas preocupações, de tantos medos, de tantas preocupações e ansiedades, você foi ficando doente. Que o Senhor possa te devolver e restituir aquela confiança, aquela autoestima, aquela cabeça erguida que você tinha, que agora você não está conseguindo por causa de alguma dor, uma depressão, e não é culpa tua não. Que o Senhor te toque nesta noite e te dê aquela força que você não está sentindo mais, aquele ânimo que outrora você tinha, que agora você não está tendo mais, aquela santidade que a gente estava caminhando e de repente o pecado veio e deu uma rasteira, o inimigo armou uma armadilha, caímos lá, mas não é o fim não, não é o fim. Você é amado e amada por Deus. Você é amado e amada por Deus. Você precisa absolutamente tomar posse disso. E assim como Bartimeu gritou por Jesus e Jesus o ouviu, porque Jesus sabia que aquele cara estava no zero, estava no lodo, no chão. Onde você chegou, filho? E nessa hora a gente precisa desse amor tão grande de Deus para curar a nossa vida. E hoje nós queremos pedir que o Senhor realize um milagre na nossa casa, que Ele restaure a nossa família, que Ele restaure o nosso lar. Se você não entendeu, foi o lar de Bartimeu que foi restaurado, não foi só uma cura de um cego. Eu não estou diminuindo a cura da cegueira, só estou dizendo que não foi só a cura do cego, foi a cura de uma família, foi a cura de um pai, foi a cura de uma mãe, de uma família toda. E nesse momento eu peço a Jesus que possa curar a sua família, curar a sua casa, curar o seu lar, o seu casamento, curar aquela situação da tua vida que está te trazendo tanto transtorno. Eu peço ao Senhor que nesta noite te ajude através desta oração, te dando um ânimo novo, te dando uma cura física, um milagre, a fecundidade, dando a vocês aquilo que vocês estão pedindo nesse momento, diante das muralhas que temos, que o Senhor possa soprar para que elas caiam, e assim a nossa família alcance nesta semana, neste cerco que é para as famílias, que nossa família alcance o milagre, que nossa família alcance a santidade, que nossa família alcance as graças que tanto nós precisamos. Nós te pedimos, Jesus, Senhor, salva a nossa casa, Deus, realiza um milagre na nossa vida, realiza um milagre nos Bartimeus, realiza um milagre nos filhos e nos pais, realiza um milagre nos casais, e vem tocando a nossa família, Deus, toca a nossa casa, Deus,
Toca os nossos filhos, Deus, onde há uma desordem, porque naquele momento Bartimeu estava uma desordem só. Sendo filho, estava mendigando. Sendo nobre, estava na beira do caminho. Tendo família, estava sozinho. Tendo fé, estava caído. Até que ele começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E nesta hora somos nós que nos levantamos. Abraça a tua família, fica próxima dela. Mesmo que não está ela toda aí, e mesmo que ela não esteja aqui, você está representando ela. Pensa na sua família, e que o Senhor nesta hora possa curar a sua casa, restaurar o seu lar, abençoar a sua família, seu casamento. Que casais nesta noite aqui no Cerco de Jericó, eu quero que este sábado fique marcado com uma reconciliação dos casais. Casais que precisam se reconciliar, que precisam se amar, que precisam se levantar, que precisam se enxergar, que estão cegos à beira do caminho mendigando, e que precisa que Deus devolva, restitua aquilo que vocês perderam. Que Deus dê a vocês essa graça, que Deus dê a vocês esta bênção, que Deus dê a vocês a força, que Deus dê a vocês o amor, a paciência, a esperança. E você que está aqui rezando pelos seus filhos nem moram mais com você, e você está vendo um deles vivendo um drama, um sofrimento, e você sofre com isso. Peça esse milagre para a vida do teu filho, para a família dele, que é sua também. Peça para sua filha, não tenha medo de pedir esse milagre. Fala: Deus, age na minha vida e na vida dos meus. Aí minha filha, Senhor, com o marido dela, o meu filho com a esposa dele, Senhor, o meu neto, minha avó, meu avô, reza por sua casa, para que Deus possa de fato manifestar a glória dele e fazer um milagre acontecer na sua casa. Senhor, estou aqui como José, para declarar que minha família vossa é. E como Josué profetizou, eu e minha casa serviremos o Senhor. E como aquele dia em casa de Zaqueu, salva minha família, ó meu Deus. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja um lugar dos teus milagres. Levante os seus braços agora em família. Isso. Juntos. Coragem. Na autoridade do nome de Jesus. Senhor. Senhor meu Deus. Salva. Salva minha casa. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Lindo, 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 lindo. Restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Senhor meu Deus, cante aí. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Eu sei que você ama a sua família, eu não duvido disso. Aliás, você ama muito a tua família. É esse amor que move a tua oração, as tuas lágrimas. É esse amor que move a tua vida. É esse amor que move a tua história. É esse amor. Esse amor é lindo. E na hora que nós estávamos rezando,
O Senhor me dizia desse amor que você tem pela tua casa, que é um amor tão lindo, que com certeza Bartimeu tinha pela casa dele. E esse amor que te faz rezar. Então levanta os seus braços e fala: Jesus, como Bartimeu naquele dia, eu te peço, devolve, restitui, reinflama minha alma. Eu preciso que o Senhor restitua a minha casa, a minha saúde, restitua os projetos que foram abandonados, restitua, Senhor Jesus, a dignidade da vida financeira, material, profissional, espiritual, conjugal. Restitui a santidade que foi roubada pelo pecado, Deus. E eu sei, Senhor, que essas pessoas amam a sua casa. Essa pessoa que está rezando pelo irmão dele agora, o seu irmão, ele foi a zero. E não só na vida material, não, a vida espiritual, familiar. E você está sofrendo pelo teu irmão, vendo: olha, meu Deus, o meu irmão, onde ele chegou, reza para ele e fala: Senhor, tem piedade do meu irmão. Como Bartimeu, ele só falta chegar lá na mendicância, mas está à beira do caminho, está triste, está ruim, está desolado, não sabe para onde vai, está meio perdido. Reza pela tua casa, porque você ama ela. Reza pela tua família, reza pelo teu filho, pela tua filha. Reza por aquelas pessoas que você sabe que hoje estão desfiguradas e precisam tanto do poder de Deus na vida delas. O poder de Deus quer curar a sua casa, e Ele pode fazer isso. E eu sei que você ama a tua casa, eu sei que você ama a tua família, eu sei que você está aqui e você precisa absolutamente hoje acreditar que Deus pode mudar este cenário, Deus pode mudar esta condição, Deus pode mudar, Deus pode mudar. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Senhor meu Deus, salva minha casa. Salva minha casa. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, restaura minha família. restaura minha família. Que todos os meus vivam em santidade. Que o meu lar dos teus milagres. Faz o seguinte agora, se vocês podem, estão aí pertinho do outro, vocês vão colocar assim a mão um no ombro do outro da família aí, ó. Isso, como se estivesse assim, um rezando para o outro. É porque o Senhor me faz lembrar de uma passagem aqui em Tiago 5,16, fala assim: orai uns pelos outros para seres curados. Orai uns pelos outros para seres curados. E eu quero que você nesta oração reze aí, movido por essa palavra, e que nesse momento você seja aquela pessoa que falou para Bartimeu: é Jesus que passa. Deus usou alguém para falar com Bartimeu, e Ele vai usar de você agora para curar a sua família. Você conhece o problema dessa pessoa. Você sabe da luta dela, você sabe dos sonhos às vezes, você sabe, pode não saber de tudo, mas você sabe de alguma coisa, mais do que eu você sabe. Então reza por essa pessoa e fala: Jesus, ajuda ela, Jesus, cura ela. Essa pessoa está precisando de uma cura. Esse meu irmão, esse meu amigo, essa minha irmã, esse meu pai, minha mãe, minha esposa precisa da sua cura. Esse meu marido precisa da sua cura, Jesus. Ele precisa de teu milagre, ele precisa da tua bênção. E eu estou te pedindo, Jesus, agora faz a tua obra, muda o que tiver que mudar, muda a sorte do teu povo, movimenta o céu para ajudar ele, Senhor. Ele precisa de uma ajuda para levantar a vida dele, ele precisa do teu toque, ele precisa do teu poder para ele ser liberto, ele precisa da tua ajuda. Deus, eu te peço, por favor, muda a nossa história, restitua a nossa vida e faz da nossa casa o lugar dos teus milagres, Senhor. Como foi com Zaqueu, como foi com Josué, como foi com Pedro, como foi com tantos que o Senhor visitou a casa, como foi com Davi, como foi também com aquelas pessoas que hoje nós sabemos que estão testemunhando os seus milagres. Faz também na nossa casa, Senhor. Cura nossa família, Jesus. Cura nossa casa, Senhor. Restaura nosso lar e faz do nosso ser hoje alcançados por Tua glória. Devolve a visão,
muda os pensamentos, muda o jeito de pensar, muda a forma de conduzir a vida, de pensar a vida, de pensar a morte, de pensar o céu, de pensar a terra, de pensar a igreja, de pensar ser católico, de pensar casamento. Senhor, faz nossa mente ser agora revestida de santidade, revestida de amor, revestida de bênção, revestida de vida. Que nesta noite a tua graça repouse sobre nós, sobre a comunidade Divina Providência, sobre nós que estamos aqui nesta sede, sobre a igreja, sobre esta diocese, sobre todos nós. Senhor, abra as comportas do céu e abençoa este povo, como o Senhor abençoou Jericó e Bartimeu. Senhor, Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, restaura minha família, que todos os meus vivam em santidade, que o meu lar seja o lugar dos teus milagres. Senhor meu Deus, canta. Senhor meu Deus, salva minha casa. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, restaura minha que lindo, os meus, que todos os meus vivam em santidade, e o meu lar seja o lugar dos teus milagres. O Senhor está pedindo a consagração da nossa casa. O Senhor está pedindo a consagração da nossa família. Então nós queremos consagrar nossa casa a Jesus e Maria, a Sagrada Família. E nós queremos fazer isso de todo o coração. Então neste momento, eu convido você a levantar as suas mãos mais uma vez. E nós vamos agora consagrar nossa família à Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Estenda as suas mãos e diga com o Rodrigão, fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu sei, minha família já te pertence, sempre pertenceu, mas eu quero renovar a consagração da minha família, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, para que minha família seja protegida, amparada, nutrida, suportada, abençoada pelas tuas mãos. Senhor Deus, que pela graça e intercessão da Sagrada Família, minha família seja livre de todos os males deste mundo, de toda a tristeza, depressão, medo, apego, mágoas, ódios, desunião, desarmonia, inveja, infidelidade, adultério, separação, brigas, inimizades, orgulho. Senhor Jesus, que pela intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, a nossa casa seja abençoada de tal forma que sejamos restituídos, que sejamos curados, que sejamos libertos, que sejamos salvos, para a glória de Deus. Amém. Vamos cantar Sagrada Família? Vamos cantar bem bonito. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandone a sua família, precisa de ti. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandone a sua família, precisa de ti.
crê na força do amor que tudo pode mudar. Ame a sua família e o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será, se tiveres fé. Juntos, Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Força! Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Força, coragem! Jesus, Maria e José. Minha família vossa é. Jesus, Maria e José. Minha família vossa. Agora sim, ó, abençoai, ó. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Você, força, quero ouvir. Jesus, Maria e José. Meu Deus, que lindo, coragem. Jesus, que lindo. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Agora, eu vou dar uma tarefa para vocês. Pra você fazer agora, não vai demorar. Você vai consagrar com o sinal da cruz na testa dessa pessoa, da sua família. Você vai dizer assim, ó, com palavras: eu te consagro a Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Faça o sinal da cruz na testa dessa pessoa e fala assim, ó, eu te consagro a Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E dá um abraço tão carinhoso, mas tão demorado. Tem que ser demorado, tem que ser abraço do amor, do respeito, da alegria, o abraço da fé, o abraço de comemorar a restituição de Deus. Canta! Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, oh. Minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o